Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Imobiliário. Eu sou Maurício Pegoraro, corretor de imóveis, e este é o podcast Momento Imobiliário, onde todas as sextas-feiras, a partir das 19h30 aqui na Is Rádio Podcast,
nós abordamos os temas mais diversos dentro deste universo maravilhoso que é o mercado imobiliário. Sempre trazendo convidados mais que especiais, especialistas nas áreas em que vão abordar. E hoje não pode ser diferente, vamos falar sobre o mercado imobiliário no agronegócio. O Brasil é uma das potências mundiais no agro e nada melhor do que abordarmos sobre o mercado imobiliário, como o mercado imobiliário tem se portado dentro do agronegócio. E para o nosso prazer, para a nossa alegria, temos aqui a Lilian Batista, que é da Remax Ponto 2 de Mogi Guaçu. Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigado por aceitar o nosso convite, querida. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço, a você por ter me convidado a estar aqui presente, Boa noite a todos que nos acompanham, pelas redes sociais. E é um prazer muito grande estar aqui com você, Maurício. Bacana, maravilha. Vamos tratar de assuntos assim muito pertinentes, né? O Sim. Brasil está vivendo um momento de recorde de produção, passando um pouco essa questão da escassez aí, da falta de chuva, mas o agro continua muito forte, é uma potência mundial e vamos abordar de assuntos assim muito interessantes ainda nessa noite. Com certeza. E eu quero dar um recado para você que é autônomo, empresário, profissional liberal, que quer ver a tua marca divulgada aqui no nosso podcast. Entre em contato pelo 19 98 458 6316 e venha ser parceiro através de patrocínios para ajudar a manter este podcast no ar, que já está entrando no 7º mês com a graça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a importância de olhar o agronegócio. Mas antes disso, Lilian, eu gostaria que você se apresentasse, contasse para quem está nos acompanhando. Já temos várias pessoas, inclusive até internacional, aí, a Fabi Souza, diretamente de Portugal, está nos acompanhando. Conte um pouco da sua história, como você entrou no mercado imobiliário, como chegou até aqui. Vou contar sim. Eu sou Lilian Batista, tenho 43 anos e estou no mercado imobiliário desde maio, de 2021. Eu fui convidada pela Fabi Souza, que é minha irmã, que está aí acompanhando a gente, a participar. Então, eu me associei à Remax, sou casada, tenho uma filha maravilhosa, Lívia, que faz 8 anos amanhã, viu, meu bem? Que bênção. Super beijo para você, da mamãe. Então, eu tenho tido esse apoio familiar, E gostei muito, porque o mercado imobiliário, ele é feito de pessoas, Sim. A gente lida todo dia com desejos e sonhos das pessoas, Então, foi uma área que eu me encontrei muito. Graças a Deus, eu tenho gostado muito e tenho me sentido satisfeita com os meus resultados, Você sempre esteve em Mogi Guaçu? Ou você, Isso. em 2021, você já estava em Mogi Guaçu? Eu iniciei na Remax aqui em Limeira, por conta da minha irmã estar na ativa, de Limeira, mas depois eu fiz uma transferência para a Remax de Mogi Guaçu, que é a Remax Ponto 2. Bacana. E lá você atende terceiros. E há quanto tempo você tem se especializado na área do agronegócio? Isso. Em 2021 mesmo, no ano da minha associação à Remax, um grupo de corretores, pelo Dimas e o Laser, eles montaram um pequeno grupo de pessoas que tinham uma vocação, que gostavam da parte do agro, Sim. E aí a gente começou a fazer encontros online. Mas passado um tempo, isso cresceu muito dentro da Remax, E a gente acabou... a Remax, hoje, ela tem uma divisão agro, uma divisão... Que nós vamos abordar daqui a pouquinho. E aí, mas assim, veio desse desejo das pessoas de estarem se especializando. Identificaram uma dor e falaram, vamos dar atenção a isso. Então, nesses encontros, a gente trazia engenheiros agrônomos, a gente conversava a respeito das culturas, de solo. Que bacana. As pessoas, advogados que nos falavam a respeito de as partes tributárias do negócio, e a gente foi se especializando como fala assim, meio que no particular, buscando conhecimento e uma especialização melhor. Isso, em off. Para poder melhor atender as pessoas. E você, como corretora e também como associada à Remax, como você vê o mercado imobiliário no agronegócio?
Como que vocês veem isso hoje? Sim, o mercado do agronegócio, ele tem se especializado em todas as áreas, né? Na parte da colheita, na parte de mapeamento de pragas, né? Tudo hoje em dia é feito por drone, máquinas que custam milhões, né? Mas, assim, uma coisa que as pessoas não trouxeram sofisticação é no ativo, no principal ativo, que é a terra. E a terra, ela é um negócio imobiliário, porque todo negócio, né? A fazenda, o gado, a soja, tudo está em cima da terra. Então, por isso, a gente teve que trazer essa especialização para entender da terra também, né, do que pode ser desenvolvido. E aí, mas hoje, como que funciona a corretagem imobiliária dentro do agronegócio, sem essa atenção da divisão? Como que vocês vê? Onde há a brecha? Onde são as principais falhas que vocês identificaram? Assim, Maurício, as principais falhas todas as pessoas que elas estão próximas a uma área rural, elas acham que elas têm especialização, elas conseguem vender aquilo. Eu sei que aquela propriedade está vendendo, então eu vou tentar vender aquela propriedade, né? Porque a pessoa muitas vezes ela conhece, ela está no campo, ela está na lida, né? Mas é muito mais complexo do que isso, né? Do que você só conhecer a propriedade. Você tem que conhecer tudo por detrás daquele negócio, da propriedade rural. Né? Então, hoje, o que eu vejo, assim, pessoas que muitas vezes não são corretores, né? Que são pessoas que conhecem a propriedade, sabem que estão à venda, querendo vender aquela propriedade sem nenhuma especialização e sem nenhum... como que eu falo, nenhuma parte jurídica, nada, para poder você buscar pessoas, né, que possam comprar aquilo. Então, vira uma especulação dentro do negócio. E acaba até gerando um desgaste com o proprietário da área também. Um desgaste com o proprietário, isso é verdade. Porque, assim, acho que o corretor ele tem que se especializar tem que estar familiarizado com normas, ter noção, com leis, né? Ele tem uma noção básica de tudo que envolve aquele negócio. Ambiental também. Isso, as partes ambientais, as partes jurídicas, as partes documentais, né? Sim, a parte documental. Logística. E até a mão de obra, quando você vai precificar uma fazenda, você tem que entender. Você está oferecendo uma propriedade para a pessoa vir com gado, mas ele vai ter a mão de obra ali para ele poder tocar essa propriedade? Interessante. Né? Fazer uma pesquisa de mercado. Isso, uma pesquisa de mercado de mão de obra, para você apresentar um bom negócio também para o comprador. Porque, ao mesmo tempo, você está oferecendo uma área, o corretor, no caso, né, o consultor imobiliário. Eu aprendi esse termo com a Fabi. Ela falou, parabéns, Maurício e Lilian, por abordar um tema tão especial no mercado imobiliário, o agronegócio. William Pimenta Remax, que orgulho dessa mulher. Gente, parabéns, Lilian, bora voar. Grazi Gonçalves, se tem uma pessoa que manja do assunto, é essa mulher aí. Estamos falando com uma pessoa de autoridade. Mas eu tenho que entender também, se eu estou ofertando uma área agrícola, o que está sendo produzido e o que eu posso produzir naquela área. Sim. Quais são as aptidões daquela área. Quais são as aptidões daquela área. Né? De repente, eu não posso colocar um gado ali, não é? Existe isso? Existe por quê? Porque o gado, ele demanda de... Hoje em dia, tem muitas... Quando vão comprar, né, o gado, ele quer saber, hoje tem muito a pegada de, ele foi muito estressado, então se ele subiu muito morro, aí a carne vai ser um pouco mais firme, então tem tudo isso. Então você não vai pegar um gado, dependendo da raça dele, e colocar numa parte, isso daí é muito especialidade do Dimas, viu, que é um dos meus parceiros, e ele manja muito da pecuária, porque assim, o corretor também, ele não tem que entender 100% de todos os assuntos, mas a gente tem que ter parceiros que conheçam isso. Então, tem uma pessoa que me procurou e ele fala, Lilian, eu estou buscando uma propriedade tal, para mim colocar tal tipo de gado. Aí isso já não é muito meu assunto, eu vou procurar quem
eu sei que vai saber e sabe muito do assunto. Né? Mas a gente tem que saber isso, e se a gente não sabe, a gente tem que buscar informações. Eu sempre falo assim, eu não sou obrigado a saber de tudo, mas pelo menos ter o telefone de quem sabe. De quem sabe nos Seu contatos. WhatsApp de quem sabe é fundamental, isso, é o mínimo, é o mínimo que a gente tem que saber. Eu tenho um familiar que ele é produtor rural, e eu vejo sempre quando ele está, às vezes ele arrenda áreas em determinados estados, porque no determinado aquele estado lá já não está mais propício para aquela atividade dele. Então, ele vai buscar um outro ambiente para ser produtivo aquela área, para ele poder ter o retorno que ele precisa. Isso. E isso envolve um conhecimento técnico. Envolve, porque dependendo da cultura, é uma cultura que precisa de um local que tem mais índice de chuva. Perfeito. Né? Então, você não vai poder, aquela região ali, você não pode ofertar uma propriedade naquela região para o seu cliente. Temperatura. Então, quanto que ele vai precisar de água, se ele vai precisar de muita irrigação. Então, Verdade. a gente tem que buscar esse tipo de conhecimento. Hoje em dia, tem muitos corretores que partem para a área rural e só enxergam o valor total da propriedade, em consequência, o valor da comissão. Né? E aí eles não atendem a pessoa conforme ela precisa, né? Conforme a necessidade dela. Exato. Né? Então, vindo dessa dor que a gente tem que se especializar. Não tem como. A gente tem que se especializar em tudo. Para falar a verdade, até para vender sorvete no carrinho, a gente tem que ser especialista. De saber vender aquilo, né? É verdade. E então, hoje é necessário que tenha um corretor que é especializado. Sim, em todas as áreas, em todos os setores. E foi isso que eu fui buscar. Desde 2021, eu participo de congressos online, participo de congressos de direito do agronegócio, congressos ambientais, feiras, o máximo de feiras que eu posso estar presente para ver quais são as tecnologias que estão sendo oferecidas. Eu participo também. E também, Línia, eu acredito que tem que ter uma linguagem própria para o setor. Sim. Eu tenho que saber falar a linguagem. Você tem que saber puxar um assunto. Do comprador e do vendedor. Sim, você tem que saber. Uma informação errada que eu passo, eu estou testificando a minha incapacidade para aquilo lá. A sua falta de profissionalismo. Minha falta de profissionalismo, a falta de preparo aquilo. Isso. Porque às vezes a pessoa te pergunta, né? Ô, Lília, então, e isso aí às vezes eles fazem até uma pegadinha com a gente, né? Então, um hectare, você tem que saber a diferença do hectare pro alqueiro, né? Então, mas eu queria lá pro lado de Minas. Aí você oferece para ele uma propriedade e lá é o alqueirão. Então, você tem que saber essas diferenças básicas do negócio. Exato. Porque eles querem saber essas informações, né? E saber com que profissional eles estão lidando. Porque, assim, muitas vezes, né? A gente comenta sobre o corretor, que é o nosso ganha-pão, né? Nosso meio. Mas, assim, é muito prático eu só aproximar as partes e que assinam e falam, não pode ser feita a negociação sem minha participação. Mas isso não é suficiente. Se eu não prestar um serviço de qualidade, de excelência, não vou fazer jus àquela comissão, aquela remuneração. Né? Eu não vou fazer jus àquilo. É bem assim, Maurício. Não é? Porque eu preciso fazer valer e entrar como parceiro. Lógico, mesmo. Das partes e mostrando também que eu sou o maior interessado em que todos ganhem ali. Isso mesmo, Maurício. Eu, há uns meses atrás, eu participei de uma visita em uma propriedade, né? E, assim, uma visita começou muito cedo, né? Ia ser a pessoa, o comprador, ia andar a cavalo na propriedade, uma propriedade bem grande, né? Uma propriedade de 212 alqueires. E, assim, ele tinha que ir cedo, porque ia ser um passeio bem longo, né? Uhum. E aí, naquele momento, eu falei assim, nossa, ele vai chegar às 7 horas da manhã, né, de uma viagem. Vamos fazer alguma coisa, né? E combinei com o proprietário, montei uma mesa de café da manhã. Eles chegaram, tomaram o café da manhã primeiro. É isso aí. E aí, depois, assim que retornaram, já estava a mesa lá montada, né, para aquele lanche, antes de sair e voltar para a cidade que ele veio, né? Uhum. E aí você percebe como que isso impacta na vida da pessoa, claro. Né? Porque a pessoa não espera. É o tipo de coisa assim que ele falou assim, nossa,
Mas essa menina é muito preparada, gente, né? Então, você vê, eu agradei tanto ao comprador como ao proprietário também, que não podia estar ali, mas queria que aquela pessoa se sentisse bem na propriedade dele. Porque, na realidade, a gente vende experiência, né, Lília? Isso, experiência, bem isso. A gente não vende o produto, a gente vende a experiência. Daquele momento, né? Daquele momento. E foi coisa assim, essa fazenda já foi visitada 2 vezes por essa pessoa. Pela mesma né? pessoa? Pela mesma pessoa. Na terceira já sai com o contrato. Então, a gente só está aguardando isso. Remax ponto oficial, ótima profissional, entende muito do assunto, parabéns, Lilian. Beto Rosa Remax, Lilian, além de ser uma profissional dedicada e competente, é uma parceira espetacular, parabéns pelo tema. Obrigada. E hoje temos hoje temos os pivôs Lindsay para irrigar uma propriedade? Isso mesmo. E a Lindsay, olha para você ver, eu sempre... São parceiros? Não, eu sempre passava perto da Lindsay e não sabia o que era, porque assim, é uma empresa... Próxima é uma empresa que eu já trabalhei. A Sabó. Eu já trabalhei na Sabó. Também? E é em Mojimirim, a Lindsay. Mojimirim? É. E eu fui em uma... na AgriShow, na última AgriShow, e cheguei lá e eu vi Lindsay. Falei, mas isso aí é lá do lado da minha cidade, eu vou lá saber o que é. E cheguei lá, vi que era os... Gente, eu fiquei assim, abismada. Falei, tá vendo como quando a gente não está ligado no assunto, a gente não busca informação para esse assunto? Perfeito. Então, eles estão ali pertinho, né? E eu não sabia. E eles são uma potência, eles têm uma coisa de pivô muito, assim, sofisticada. E a questão que você falou, né, de fazer um estudo de mercado e você já ter os parceiros... Você já saber aquele parceiro que pode oferecer. Exato, você já vai com o pacote de que você fez a lição de casa completa. A lição de casa completa. Que bacana. É muito legal essa parte, viu? E aí, então, a Remax, ela entendeu e falou, puxa vida, vamos dar mais atenção, vamos jogar luz a esse tema. Isso mesmo. E nasceu uma divisão só... Para o agronegócio. Para o agronegócio. Essa divisão, ela foi assim, uma dor, né? O nosso diretor hoje, o Alexandre Trevisan, né? Da divisão Commercial Agro, né? Da Remax. Ele vem de uma família de produtores rurais, né? De fazendeiros. Aqui em Piracicaba. Tá no DNA. Isso. E aí ele já tinha passado por várias situações assim, de bater no portão e a pessoa vir falar assim, tem um corretor aí com 2 carros aí falando que trouxe uma pessoa para vender a fazenda e a fazenda nem estava vendendo. E tinha foto da fazenda aérea, porque hoje em dia com o tal do drone, todo mundo tira foto de fazenda. Né? Não precisa nem pedir autorização para o proprietário. Né? E ele falou, não, eu não estou vendendo a fazenda. Aí ele foi vendo aquilo e falou assim, gente, né, como que pode? E às vezes negociações que às vezes ele estava falando com o corretor e aí no dia de assinar o contrato chegava mais 10 atrás daquele. Porque esse falou para mim, que falou para ele, sabe? A gente chama isso aí de linha de caranguejo. Exato. Né? E aí ele falou... Todo mundo anda para isso, todo mundo junto, todo mundo ali. Aí ele falou assim que viu que estava assim... uma coisa muito desprofissional, sabe? Um desserviço. Não estava sendo oferecido serviço. Estava oferecendo desserviço para a pessoa. Perfeito. E aí ele, em conversa, né, com o Peixoto, né, ele falou, que tal se a gente montasse uma divisão agro? Perfeito. Né? E especializa... Isso. O Acioli Peixoto é o presidente nacional. Né, da Remax Brasil. Mas só que a gente tem que buscar, né, essa especialização e certificar. Então, hoje existem 40 corretores certificados da Remax. Há uma certificação? Há uma certificação. Houve uma certificação, a qual eu faço parte, né, desses 40. E houve uma certificação em São Paulo. A gente passou lá 3 dias, né, com uma imersão muito grande, com vários parceiros, né, da Tagro até uma delas, né. Então, a gente está buscando muita especialização. E aí surgiu, né, a divisão agro e trouxe essa certificação e para quê? Sofisticar o negócio. Verdade. Porque a Remax, atualmente, a gente já tem uma capilaridade muito grande. Né? A Remax está em todo o país. Então, supondo que a gente tem um cliente que hoje ele mora aqui em São Paulo, mas ele herdou uma fazenda no Mato Grosso do pai que faleceu e ninguém quer
cuidar daquela propriedade, mas ele não consegue sair daqui e ir lá administrar. Então, ele pode contar, ele pode me procurar aqui, eu vou fazer uma parceria com um corretor lá e a gente vai cuidar da venda da propriedade, né? Então, porque hoje em dia, a gente também atende muitas pessoas, né, no alto padrão que são proprietários. Sim. Né, que são proprietários. Então, quer dizer, você já tem o cliente também dentro da sua carteira do urbano. Né? E por que não atender ele com toda a excelência que a Remax, né, demonstra no trabalho com o urbano? Então, a gente viu que sim, existia um mercado e um mercado que dependia de pessoas especialistas. Dentro dessa especialidade, você pode assim, elencar alguns diferenciais? O que se salta? É uma formação especializada, como você já falou, a tecnologia e dados, correto? Isso. E também uma rede global de investidores que você consegue abraçar todo mundo. Isso. Porque como a Remax ela está fora também, né, do país, e muitas vezes um negócio, a pessoa que adquire uma propriedade rural aqui, ela é um investidor de fora do país. Então, ela vê essa segurança, né, dentro da rede. Uhum. A certificação agro, ela veio sim, né? Igual hoje a gente tem esses 40 corretores que estiveram lá, a gente tem a plataforma da Datagro, que a gente loga nessa plataforma e vê todas as informações, né? Que bacana. De tudo, da arroba do gado, tem todas as informações de todos os estados. É um CRM. Isso. Então, a gente tem essa... Né, você imagina, você levantar e pegar a Datagro, todas as informações dos analistas dele e você poder passar para o seu cliente. Então, você sempre tem informação, vamos falar assim, o pão quente saindo do forno a todo tempo. Então, assim, buscou-se parcerias. O Alexandre, ele é engenheiro agrônomo, né? Então, ele já tem um conhecimento muito grande, né? E ele foi buscar esse network dele também para trazer essa especialização para a gente. Né? Então, foram dias assim, de muita experiência. Existem também as partes de você mexer dentro dos sistemas do governo, né? O CIGEF, todas essas partes SICAR, para você poder ver como que está. A propriedade está georreferenciada. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, está tudo certinho, eu tenho a matrícula. Tudo regularizado. Tudo regularizado, mas aí você entra lá, chega lá, não está georreferenciada. Tudo regularizado. Então, está faltando coisa, né? E você tem que saber isso para poder passar para o seu proprietário. E às vezes, muitas vezes são o pessoas proprietário, simples. Exato, o proprietário que não tem conhecimento. Que não tem conhecimento. Que precisa de um consultor ali, justamente para evitar os espertalhões que podem prejudicar e levar ele a um grande prejuízo, né? Com certeza. Porque, na maioria das vezes, são pessoas simples. Sim. Né? São pessoas que sempre viveram da terra. Então, elas que não passou têm... de geração para geração, como você comentou. Então, são pessoas que não têm... para ele ali tá no papel, tá na matrícula, tá tudo certo. Mas passou uma servidão, ele não sabe que cada um tem que ter uma matrícula agora. Uhum. Então, são coisas assim que vão mudando e as pessoas não acompanham. Então, o corretor, ele tem que estar dentro, né, dessa roda e sabendo como que o negócio está funcionando atualmente. Verdade. Buscando sempre informações. Faz né? todo sentido a especialização. Com certeza, certeza, Maurício. Quanto tempo faz que existe essa divisão? A divisão agro, ela foi lançada na convenção do ano de 2022. Em 2022, o Peixoto falou para o Alexandre, você vai lá e vai apresentar a divisão agro. O Alexandre subiu lá e falou assim, olha, gente, a partir de agora eu vim aqui apresentar para vocês a divisão agro dentro da Remax. E aí, só que assim, ele foi pego também de surpresa. E estava sendo desenhado o negócio, né? E aí ficou durante um ano, a gente fez, ele conversou com a gente em alguns momentos, ele fez bastante material dentro da Universidade Remax, né, que a gente tem, né, essa maravilha aí para poder estar buscando aprendizado. E aí a gente foi assistindo, né, ele falando sobre como funcionaria essa divisão agro e ele foi estruturando como seria essa certificação. Porque essa certificação, Maurício, ela foi liberada para muitos corretores. Quem achava que tinha vocação poderia se inscrever. Só que foi feita uma seleção, né? Depois, até afunilar nesses 40 que chegou. Tá? Vai existir outras certificações, outros corretores certificados, né? E a gente busca que isso aconteça logo, porque quanto mais pessoas especializadas, melhor para a gente trabalhar.
né? Porque quando você buscar um parceiro para fazer um negócio, você sabe que vai estar buscando e que vai vir para você um negócio legal para você oferecer para o seu cliente. Que já foi não feito algo... um estudo, Isso. já foi feito tudo bonito. Não algo que você vai ter que destrinchar Verdade. e muitas vezes até ver o negócio caindo porque tinha alguma coisa errada que impedia aquela venda no meio do caminho, né? Perfeito. Luigi Ferroni. Lilian representa a nossa geração de profissionais que se preparam para um mercado que antes era tratado, na maioria das vezes, com pouco profissionalismo. Verdade. Isso mesmo. Henrique, família Batista. E eu, como esposo, sei o quanto ela se dedica para estar cada vez mais preparada para atender com excelência cada cliente que a procura. Parabéns, olha aí. Ele sabe. Quando eu tenho que fazer minhas formações, igual foi essa de São Paulo, ele teve que ficar 3 dias levando, buscando a Lívia na escola, Que penteando bacana. o cabelo. Ele é muito parceiro. É um trabalho em equipe. É uma equipe mesmo. Fora, né, eu tenho a minha equipe, né, dos meus amigos, né, colegas, eu tenho a minha equipe em casa também. E qual que são a expectativa da Remax nessa divisão nova? Aonde vocês querem chegar? Olha, a gente quer chegar na imobiliária que mais vai fazer transações do agronegócio no Brasil. Porque hoje vocês estão ali numa região forte. Sim. Então, eu estou posicionada naquela região, né? Ali, Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, São João da Boa Vista, Aguaí. Mas a Remax ela está em todos os estados. E todas as Remax já estão... Não são todas as franquias Sim. que tiveram um corretor que tem vocação. Perfeito. Né? Mas assim, Entendi. em todas as regiões. Região Sul, Sudeste, Norte, todas elas têm um corretor que participou dessa certificação. A gente tem umas meninas que vieram da Bahia, né, da parte do cacau, então durante ali a gente brincou bastante, né, o cacau, né? Então, quer dizer, todas, Mato Grosso, muitas pessoas e pessoas assim que já estavam vivenciando o agronegócio, né, dentro dos negócios ali do urbano, como eu já havia comentado, e vieram buscar essa especialização e buscar essa rede, né, essa unificação da rede. Já havia necessidade. Isso, da rede. Então, vai ser uma coisa assim que vai para mudar o mercado imobiliário mesmo, né? E assim, a gente quer buscar parcerias, né? Pessoas, às vezes, que... Não vou falar que hoje não existem profissionais já no mercado, Maurício, que são ótimos no que fazem nas propriedades rurais, tá? Eu tenho alguns corretores autônomos lá na minha cidade que são ótimos. Mas, assim, a gente quer buscar essas parcerias por conta da capilaridade que a gente tem do poder da divulgação das propriedades. Hoje as propriedades são divulgadas de forma muito genérica, né? A parte do descritivo não abrange muito o negócio, sabe? Então, esse tipo de especialização, esse tipo de conteúdo também precisa. Porque é um público, talvez, que não vai só ficar focado numa descrição criativa, ele quer uma linguagem técnica também. Ele quer uma linguagem técnica. Ele precisa daquela informação. A pessoa, assim, o comprador, ele quando ele quer, ele vem para um agricultor. Ele não quer saber quantos cômodos tem a casa, quantos banheiros, isso aí é o de menos para ele. Ele quer saber o que planta, quanto que eu vou poder aproveitar, como que ela é de água, qual é a distância da cidade por conta da mão de obra, qual é a cidade da rodovia, isso que ele quer saber. Verdade, né? Agora, verdade. O que tem na casa... Aí, lógico, tem as diferenças. Tem as propriedades rurais, que são de lazer. Aí, cada um tem um nicho, né? Então, eu mesma, eu sou mais, assim, o meu foco maior são propriedades que hoje são rural, mas estão na expansão urbana, tá? Para loteamento. Então, assim, é o que eu busco também bastante especialização. Mas, lógico, que também nisso a gente acaba aprendendo também sobre... Né? Mas, assim, a maioria das pessoas, né, que querem saber... Lilian, eu estou com um cliente buscando uma área para loteamento. Eles me procuram porque já entende que eu sou essa pessoa que eu vou conseguir, eu vou buscar e eu vou saber... Né, as partes de loteamento, de diretriz, vou buscar na prefeitura essas informações. Então, maravilha. Então, conta para nós aqui, o que eu devo observar na venda de imóvel rural, Lilian? Quais são, assim, as principais coisas assim que eu tenho que me atentar numa venda ou numa compra de uma área rural? Que eu não posso deixar passar?
Não pode deixar passar, Maurício, a parte ambiental, né? Porque, às vezes, aquela propriedade, ela passou, assim, a pessoa fez um desmatamento fora do que poderia ser feito, então aquilo vai ficar ali, vai ser aberto um processo, né? E aí depois pode cair essa venda, ou se você compra e já tem esse processo, você está assumindo, né, isso, então você que vai depois ficar com a parte de multa, todas essas partes. Tem que observar muito também as partes das matrículas, né, as penhoras, tudo isso. A gente tem um corretor que ele fala assim que quando ele pega uma matrícula de uma propriedade, que ela tem 20 páginas, ele adora. Porque assim tem bastante problema, então eles têm muito motivo para venda. Mas lógico que a gente tem que estar atento a todos aqueles pontos ali, né? A parte do ITR está sendo recolhido, né? E hoje, principalmente, né? Se ela tem o georreferenciamento. Porque todas as propriedades que não tiverem o georreferenciamento, elas não vão poder serem comercializadas. Então, se a pessoa tem ali um sítio de 2 alqueires, ela tem que estar georreferenciada, senão ela não pode vender. Senão tem aquela, não sei quantos metros acompanhando um rio. Isso, antigamente era assim. Aí o toco. Aí vai no toco. É bem isso. O toco que a gente pintou de rosa. É bem isso. E às vezes você encontra alguma coisa dessa na matrícula? Encontra. Antigamente. Agora tudo vai vir pelo satélite, né? Mas antigamente era assim mesmo. Sim, encontrava bem muito bem mesmo. Isso mesmo, Maurício. Era uma coisa muito manual, né? Verdade. Porque é igual que eu tive um cliente, né? Que morreu com 94 anos, que ele falava: a pessoa que inventou terra não está mais inventando, né? É só isso e pronto. Então, a terra é uma coisa, é um ativo que já vem lá da criação do mundo, né? Então, ela vem sendo tratada como sendo uma coisa muito valiosa, porque a terra é valiosa. Da terra que a gente tira tudo. Sim. E o Brasil, ele é uma potência. Verdade. Né? Ele é uma potência. E as pessoas, a gente tem que entender isso quando também vai comercializar, né, a terra. Sim. E ver dar para ela o valor devido, tanto de anúncio como o proprietário dela, né? O proprietário sempre tem as dores, o comprador também. A gente não deve só ver uma cifra, né? Vamos supor, a pessoa, uma família te procura e fala, uma senhora ficou viúva, os filhos não querem mais tocar aquela propriedade. Eu só quero ir para perto dos meus filhos, tem aí 6 alqueires aí, 450 mil, eu só quero comprar uma casa na cidade. Mas aí quando você vai ver, na hora que você chega lá, você fala, se eu pegar 450 mil, eu vendo amanhã. Mas aí você vai falar assim, poxa, mas está tão perto da expansão urbana, né? Vamos fazer uma consultoria. A senhora não acha melhor esperar um pouco, me dar um tempo para que eu possa ir atrás de uma empresa que talvez tenha interesse, né? Então, a gente também tem que se colocar na situação da pessoa, né? É igual que eu falo, a gente não deve fazer por a gente sempre tem que fazer para a pessoa o que a gente gostaria que alguém fizesse por a gente. Perfeito, né? Perfeito, com então, certeza. Eu sempre vejo isso nas minhas transações. Né? Todas as minhas transações eu faço assim, eu me dedico e faço com amor mesmo, como se alguém estivesse fazendo para mim. Ô Lilian, uma curiosidade. A pessoa tem uma fazenda, ela procura você, fala que quer colocar à venda. Sim. Como chegar no valor de venda? De uma área rural complexa, com nascente, com lago, com plantação. Como que eu consigo identificar o preço de venda disso? Sim. Maurício, a gente trabalha porque o preço de venda, ele é o mercado que vai falar, né? Muitos trabalham, tem as pessoas que fazem precificação, vai lá e precifica a construção, a casa do caseiro, coloca o preço na casa do caseiro, a casa sede, coloca o preço na casa sede. Mas, na realidade, a gente tem que entender assim, qual é o tempo que você quer vender a sua propriedade, né? Porque, assim, o ativo maior da propriedade é a terra. É a terra. Sendo para gado, sendo para plantação. Por quê? Porque o gado é o pasto, quanto mais pasto, mais unidades você vai conseguir colocar ali. Uhum. A terra também, quanto mais você vai poder plantar. Então, vamos falar, a nascente são boas porque todas elas dependem, né? O gado depende da água para beber, a plantação, mas, assim, a parte da infraestrutura
a gente vai tirar. A gente não leva muito em consideração. Não leva? Lógico que tem que ter. Dependendo da equipe, você pode oferecer 2 casas ali para os moradores. Mas hoje em dia, por conta das leis trabalhistas, às vezes muitos nem preferem que as pessoas nem residam, né? Exato, nem residam dentro da propriedade. Exato. Por conta de vínculos e vai pregatícios. Lá, faz o turno e volta para a cidade. Para sua casa. Perfeito. Né? Então, Maurício, a gente busca mesmo as amostras que estão sendo vendidas. Né? A metodologia é um pouco a mesma que a gente utiliza dentro do urbano. Tá. A gente vai buscar propriedades naquela mesma região. Similares, né? Para a gente entender qual o valor do alqueiro na região. Tá? Então, a gente faz por metodologia. Tá? E aí, sim, existem outras formas de avaliar. Quando já existe um negócio dentro da propriedade, então, lógico que você tem também que avaliar o negócio. Já está funcionando lá. Isso, já. Então... Uma empresa de laticínio. Isso, aí você tem que buscar a avaliação daquele negócio. Tá. Então, você tem que entender qual é a renda daquele... Aí eu separo um pouco e faço uma avaliação daquele negócio. Se é uma fazenda que tem vários pés de laranja, você tem que precificar aquela plantação de laranja, porque já está produzindo. Verdade. Então, você não vai... Ali, naquele caso, você não está vendendo só a terra nua. Você está vendendo a terra nua e o negócio já funcionando em cima dela. São 2 avaliações. Isso. Então, a gente tem que... Aí, por isso que eu falo, o corretor não precisa saber tudo, mas ele tem que ter o contato de quem saiba. Exato. Né? Então, aí a gente vai buscar, né, com vários parceiros. Olha, eu estou precisando precificar. Tem uma fazenda, ela tem 10 alqueires de laranjas com 5 anos plantado. Aí vai produzir tanto. Ela tem com... aí outros 5 alqueires já são com laranja com 20 anos. Então, ela já está, vamos falar... quase está no fim da vida. Então, isso daí... Aí a gente vai... Tem um engenheiro agrônomo... A questão da produtividade, né? Isso. Do poder que tem. Do poder que tem, porque aí você vai estar vendendo e também o valor agregado do negócio daquela propriedade. Perfeito. Muito bom. Bom, quem mais aqui está participando conosco? Elisângela... Parabéns, Lilian. Eduardo... Parabéns, Lilian. Remax, novo plano... Letícia Rodrigues, que orgulho, parabéns. Simone Pegoraro também está ao vivo. Obrigado, querida, pela audiência. Deus abençoe a todos. Bombando aqui. Acho que tem muita gente aqui que está sonhando em ter uma fazenda, porque está bombando aqui hoje. Nossa, eu quero que todos tenham fazendas, viu? Todos podem ter fazenda e podem me chamar aí. Não, eu quero que todos comprem, não todos que vendam. Ô, Lília, qual que é a tendência do mercado do agro, né? O mercado imobiliário no agronegócio? Como que vocês estão enxergando assim o futuro? Então, sempre a questão da política, mas a economia, lógico, a economia tem que ser colocada no papel. Como vocês estão enxergando? Olha, Maurício, a gente enxerga com bons olhos, né? Porque o período ele é feito assim, vamos supor, na parte do gado, né? Teve um período que assim bombou, tava super, o preço da arroba estava alto, daí teve aquela queda, né? Mas só que a tendência dele é que para 2026 isso suba de novo. Por quê? Porque foi vendido muito. 2026. Sobe. Já vai começar a subir e vai subindo. Então, é tudo feito de ciclos. Isso. Tudo feito de ciclos. Então, a gente vê assim... teve essa tragédia, tudo, né, no Rio Grande, né? Mas, assim, então, aquelas culturas... E que são produtores fortíssimos, né? Logo vai voltar. Com a potência total. Mas nesse período vai se abrir outras frentes, né? Para buscar... continuar, né, essa parte desse abastecimento. Né? Porque o pessoal não deixa de comer. Né? O pessoal não deixa de vestir. Verdade. E querendo ou não, tudo que a gente usa hoje é um negócio que saiu do agronegócio. Sai do campo. O algodão, tudo sai do campo. Sai do campo. Então, assim, por isso que a Remax veio, né, com essa divisão agro, está se colocando muito capital, né, e lógico, é uma empresa, assim, que ela não vem colocando um capital, né, numa coisa que acha que vai dar errado.
Sim, né? há um estudo por trás. Isso, a gente não acha que vai dar errado e a gente acha que vai dar muito certo, que a gente vai começar a receber muitos investidores de fora do país buscando propriedades aqui para terem seus negócios. Que bacana. Bom, eu vou assistir o Globo Rural com outros olhos a partir de hoje. Com certeza. Todo domingo eu tô lá, 8 horas da manhã, pego minha canequinha de café e vai a musiquinha tocando. Globo Rural. E Globo Rural. Falei, caramba, agora eu como corretor imobiliário, vou começar a enxergar isso diferente também. Aí já tem um parceiro aqui, né? Já tem um parceiro já. Com certeza. Lilian, já nós estamos começando a nos preparar para o encerramento do podcast e quais as experiências que você tem tido, assim, que tem marcado você nesse tempo com o agro? Alguma coisa assim que lembra você e fala, puxa, isso me marcou, essa realização, essa transação aqui de negócio me deixou assim impactada ou realizada por ver o sucesso. Sim. Maurício, eu tenho um insight, assim, eu comecei uma abordagem com o cliente, ele era uma propriedade rural, né? E ele comprou essa propriedade há 60 anos atrás. Uau! Na época ele mexia com olaria e ele tocou ali por um período, né? Depois arrendou. E assim, foi uma das primeiras propriedades assim, rurais que eu tive uma conversa. Uhum. Né? Na realidade, começou por conta de uma outra área e acabou que foi me apresentada essa área. Eu conversei durante um ano, uma vez por semana com esse proprietário. Né? E assim, quando ele entendeu, porque ele morreu com 94 anos e ele era uma pessoa muito reservada e muito desconfiada, né? Muito desconfiada. E aí, quando ele realmente entendeu e ele falou assim, eu busquei uma empresa, né, de muito renome em Ribeirão Preto para estar atendendo esse cliente. E quando assim ele viu e deslumbrou, né, na área dele aquele negócio acontecendo, ele falou assim, eu vou deixar minha marca. Né? Olha. Eu vou deixar minha marca, vai ser feita uma coisa muito bonita nessa área. E aí ele faleceu. Poxa. Assim, na semana que a gente tinha marcado, né, que ele estaria assinando, né, a papelada, ele faleceu. Ele caiu, ficou acamado um período e faleceu. E assim, até a gente não conseguiu, porque daí as propriedades entraram tudo no inventário, né? E assim, eu não consegui finalizar esse negócio, mas não perdi ainda o contato, né, com os herdeiros e a advogada, tudo que fala comigo. Mas foi uma experiência que me marcou muito, porque eu criei um relacionamento tão grande que no dia que ele faleceu, um dos filhos me ligou avisando, olha, Lilian, o papai faleceu, né? Vai ser o velório em tal lugar e tal horário, tudo. Eu fui lá no velório, né? Fui até com a Grazi, que é uma das minhas parceiras, né? Muito forte aí de ONI também. Então, assim, você vê assim que, na realidade, você se envolve. Sim. Né? E eles também se envolvem. E quando é gerado esse laço de confiança, né, o negócio fica muito, muito legal. Também tem um outro proprietário, né, que ele mora em Campinas. E assim, hoje eu sento na sala dele, né, eu converso, já fui na casa dele, né? Então, assim, é um lugar que realmente, Maurício, eu nunca imaginei que eu entraria no Alphaville. Assim, não era um lugar que eu me via, sabe? E assim, você vê como que você ser profissional no que você faz pode te levar a alcançar lugares inimagináveis. Verdade. Né? Inimagináveis. Verdade. Porque é uma pessoa com bastante posses, né? E assim, ele conversa comigo hoje, assim, eu sinto que ele é meu amigo, né? Então, eu fico muito, assim, contente com as coisas que eu tenho feito, né? E o que tem me proporcionado ser corretora de imóveis. A ética e o profissionalismo abrem portas e mantêm essas portas abertas, isso né? Mesmo, com certeza. Que bacana. E você poderia dar alguma orientação para quem tem uma área ou está querendo adquirir uma área rural? Quais são os principais passos que ela deve tomar? Como que ela vai buscar um profissional? Uma recomendação sua antes da pessoa tomar qualquer atitude. Sim. A primeira recomendação, procure um corretor de imóveis com Cresce, né? Por quê? Porque essa pessoa, ela deve te trazer
a segurança necessária. E se ela não trouxer a segurança, né, você tem onde buscar, onde fazer uma denúncia, se você achar que você foi lesado por essa transação. Né? Verdade. Porque você procurar o Zé da esquina ali, é fácil, ele vai lá, ele vende, mas e depois se der algum problema? Vai recorrer para quem? Você vai recorrer para quem? Você vai reclamar com quem sobre? Né? Não tem nada não documentado. Tem nada documentado. Verdade. Ele não é um profissional credenciado. Né? Então, quando a gente vai, né, Maurício, fazer o CRES, você tem que fazer né, o juramento. Então, tem todo o corretor de imóveis que tem CRES, ele não chegou ali na esquina, comprou uma carteirinha, uma identidade do CRES, né? Verdade. Tem um processo, né, que a gente tem que seguir. E buscar sempre, né, pessoas que possam te trazer segurança nessa negociação. Né? Muito mais num ambiente, nós estamos falando de milhões de reais. Milhões. Então, porque, querendo ou não, quando você... como que eu faço uma qualificação de um cliente comprador? Né? Para começar, se eu recebo um lead e ele vem por, às vezes, um anúncio, eu peço para ele me enviar, né, o documento, porque a gente tem que fazer uma autorização para ele entrar dentro da propriedade. Né? Por quê? Porque você tem que estar levando ali na propriedade um possível comprador. Porque você é parceiro do proprietário. Do proprietário. Você tem que defender o interesse do proprietário. O patrimônio do proprietário. Exato. Por quê? Porque você se você não toma esse cuidado e fica só ali pela emoção, eu vou levar porque ele vai ver que eu estou trabalhando, você pode estar levando um malfeitor para dentro da fazenda. Perfeito, exatamente. Né? Um malfeitor que às vezes está entrando ali para saber como que é o sistema de segurança, quais são o maquinário que tem dentro daquela propriedade, para depois futuramente voltar e fazer mal. E outra coisa, tem assim, às vezes a gente fala, mas a máquina, né, um gado que às vezes é roubado, o proprietário às vezes tem seguro, mas e as pessoas envolvidas naquela operação? Perfeito. Né? Às vezes entra, faz mal para um funcionário, né? E aquilo traz um trauma para aquele proprietário. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, quanto a corretores, de ficar expondo propriedades que muitas vezes como você falou, de milhões. Né? Nem para terceiro, um imóvel urbano, nós não devemos levar as pessoas sem qualificação. Sem qualificação, entender que ela tem potencial para adquirir uma casa de 200, 300 mil, que dirá de um imóvel rural. Com certeza. Porque, querendo ou não, com a venda, a gente tem que entender que com a venda, a pessoa ela vai estar recebendo aquele valor. Exato. A comissão do corretor no montante é pequena, né? E aí a pessoa também que está comprando muitas vezes vai conhecer e vai saber os hábitos daquela pessoa. Então, nós também temos que ter muita responsabilidade com isso. E na maioria das vezes, você está falando da especificação do corretor, a especialização, é uma negociação que muitas das vezes ela exige uma confiabilidade, um sigilo, com certeza, para deixar aproximar as partes só assim quando houver real intenção de prosseguir. Isso é verdade. Porque, puxa, nós estamos falando de algo assim gigantesco que não dá para ser feito de forma, né, perdão pela expressão, mas de qualquer jeito. Não dá para ser feito assim. Não dá. A gente tem, Maurício, eu fico assim muito lisonjeada, né? Quando, igual nessa propriedade que foi a visita, os primeiros contatos eu não tive diretamente com o proprietário, né? Eu tive com uma outra pessoa da extrema confiança dele. E, assim, eu já vinha conversando com essa pessoa há muito tempo. E quando ele percebeu que eu realmente era uma pessoa de confiança, ele me mandou um áudio e falou assim: Lilian, hoje eu vou te passar o contato do proprietário. Eu já falei com ele que você vai entrar em contato, você pode falar com ele. Esse é o correto, né? Você fazer uma aproximação sem trauma. Sim. Sem agressão, né? Sem agressão, né? Sem você querer meter o pé na porteira e entrar e falar, eu tô aqui... Vai entrar uma vez só, não volta nunca mais. Não volta nunca mais, é bem isso, né? Exatamente isso. Então, eu tomo muito esse cuidado, né? Porque a gente não pode ser... especulador. Verdade. Né? Não pode também só ficar querendo especular a propriedade. Eu vou pegar e aí eu vou colocar no meu site. Não, você tem que entender o real motivo de venda, né? Tem tudo isso. Né? Então... Maravilha.
Lilian, olha que bacana. Antes de nós encerrarmos, hoje quero dar um recado para você muito importante, que domingo agora são as eleições. E as nossas cidades, elas precisam de pessoas capazes, competentes para administrar muitas áreas rurais, muitas propriedades. E vai um recadinho aqui da Is Rádio Podcast para você. Olha só. Domingo, dia 6/10, a partir das 4 horas, faremos a cobertura ao vivo das eleições municipais de Limeira. Domingo, dia 6/10, a partir das 4 horas, faremos a cobertura ao vivo das eleições municipais de Limeira, aqui na Is Rádio Podcast, a partir do domingo, das 4 horas, com várias participações, entre elas Fabiana Fatoreto, Tia Serpa, Carlos Fiore, Dr. Emerson, Otacílio Monteiro e demais pessoas. Siga nossas redes sociais e fique ligado em nossa programação durante o final de semana. Cobertura ao vivo aqui na Is Rádio Podcast. Maravilha! Esse daí foi o Ramon. Cara, eu falo que o Ramon, esses dias, ele quis imitar meu cabelo. Veio tudo, o cabelo tudo branqueado. Falei, cara, para, meu. Quem tem 50 sou eu. Para com essas ideias. Lilian, Maurício, muito obrigado pela tua participação. Foi muito valiosa. Que Deus abençoe você ricamente, viu? obrigada, viu, Maurício? O Maurício, né, é um grande amigo, né, que eu tive o prazer de conhecer no período que eu passei aqui na Ativa, né, da Remax Ativa. E para vocês verem que quando a gente passa por um lugar e a gente planta coisas boas, né, Verdade. isso é devolvido para a gente. Verdade. Né, porque né, a gente está aqui hoje, né, o Maurício me agraciando, né, com esse momento. Para mim tem um prazer muito grande, viu, Maurício? Maravilha. De encontrar você. Obrigado, querida. Eu que agradeço. E a todos, eu quero desejar um ótimo final de semana, que você curta a tua família, fiquem todos com Deus, desfrute da vida que Deus deu a vocês, vivam cada momento. Vote consciente e na próxima sexta estaremos aqui com um novo episódio, com um novo convidado e com um novo tema. Meu muito obrigado, forte abraço e até mais! Tchau, tchau. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.